Na pandemia, a gente acabou que escalou com a pandemia, porque eu pude focar mais na marca. Foi um momento que muitas marcas acharam que ia dar tudo errado, e eu ouvi outras aqui contando que não, foi um momento que a gente cresceu bastante também. Então, isso foi muito legal. Mas nessa época, tudo era ainda muito hobby. A gente já tinha vivido momentos muito legais. A gente veio em 2019 para Sold Out, isso foi muito maneiro. A gente chegou em São Paulo com 2.000 seguidores e saiu com 5.000. Legal. Foi muito maneiro ver a diferença que fazia. Sold Out, fala pra galera, o que é Sold Out pra quem não verdade. sabe? A Sold Out é a maior feira de compra e venda do mercado streetwear na América Latina. Em geral, acontece aqui em São Paulo, né? Eu acho que todas as edições aconteceram aqui em São Paulo. É organizado em parceria com o pessoal da Pineapple. Todo mundo ali, me corrija se eu estiver errado, mas é tudo da mesma organização ali, o pessoal. E a gente conseguiu ir com uma humilde mesa, era eu e esse meu sócio inicial, o Guido. Foi em 2019? 2019. Eu acho que a primeira edição foi em 2018 e a gente conseguiu ir em 2019. Mas já foram de novo? Já fomos de novo. Ah, porque já eu lembro que recentemente eu acho que eu vi vocês lá. Foi em outubro do ano passado a gente foi. Ah, tá. Então tá explicado. E aí a gente chegou lá e a gente viu que a gente não ia vender nada. Tipo assim, a gente olhou e falou... Mas o objetivo lá é vender ou é branding? Um pouco dos dois, mas no nosso caso não tinha capacidade nenhuma de branding. A gente tinha uma mesa 4x4, assim, tipo, muito pequena. O tamanho dessa mesa aqui? Menor, era 2/3 dessa mesa. Era bem curto e algumas camisetas, uma meia, 2 moletões e era isso que a gente tinha. E a gente rapidamente percebeu que a gente tinha que jogar com os pais ali. A gente tinha que jogar com a nossa história. Foi um dos primeiros momentos que a gente percebeu que a gente era bom de contar a história. Legal. Tinha um rapaz um pouco mais velho que a gente, também do Rio, numa situação bem parecida, e a gente ficou olhando pra ele e a gente viu, cara, se a gente ficar sentado que nem ele, a gente não vai vender nada. E aí, ao longo... Era um cara de uma marca também. De uma marca também. Tá. Do mesmo tamanho da nossa. E ele tava sentado esperando que as pessoas fossem chegar. Eu falei, cara, se a gente ficar nessa, ninguém vai comprar. Porque o pessoal tá ali pra revender seu tênis, trocar seu moletom, fazer aquele game ali. E a gente não é destaque aqui. E nessa época também não tinham marcas nacionais indo pra lá e colocando um grande estante, né? Como hoje em dia acontece. Era bem focado na compra e venda, no resell, então a gente era ali quem tava tentando a sorte. Ia ser legal pra visibilidade, ia ser legal pra experiência. E aí a gente começou a reparar em pequenas coisas, como por exemplo os adesivos. A gente percebeu que aquele público ali era meio fissurado nos adesivos. Eu falei, Guido, para de dar adesivo pra quem comprar. Eu vou sair pelo evento dando adesivo, e vou dar um e vou falar. O outro você encontra se você for lá na mesa. E aí nessa, acabou atraindo um público mais novo, né? A Sold Out atrai um público bem novo. E esse público novo, muitas das vezes, estava acompanhado dos pais, e os pais ficavam super felizes de ter 2 rapazes ali de 18, 19 anos tentando esse seu próprio negócio. E a gente começou a vender para os pais e não para os filhos. E aí eles compravam para apoiar a gente, e acabou que no final do dia a gente vendeu quase tudo que a gente trouxe. Que legal. E foi só por causa dessa nossa capacidade de contar essa história, né? E na Sold Out, é acessível para qualquer um que tá assistindo e quer colocar uma feira lá hoje em dia, quer colocar o seu stand lá nessa feira? Você precisa conseguir o contato do pessoal, mas hoje em dia eu acho que você manda um e-mail ali e o pessoal vai te conectar. Claro que você vai sofrer ali como é que você sofre em qualquer mercado de... Passa por uma pré-seleção, e aí depois vem o boletão, e aí... Exatamente. Aí, cara, em questão de custo, acessível é muito relativo, né? Depende de como você começou a marca. Por exemplo, a gente começou a marca com R$4.000 em 2018. Eu ia perguntar isso. R$4.000. R$4.000 em 2018. Pra quem tá faturando, passou do 1 milhão de faturamento anual já, multiplicou bem nesse capital. Sim. Teve investimento externo, recurso próprio, A gente foi financiamento? A gente foi colocando aos poucos na medida do necessário, mas assim, nada muito recurso significativo. Próprio. Sim. Pegaram financiamento em banco? Não, isso não. Nunca teve necessidade disso, porque a gente tinha acesso a essa grana a gente mesmo, né? Tipo assim, a gente tinha nossos contatos. Pouquinho em pouquinho foram colocando. Exato. E via de regra, a gente sempre, como eu falei, né? A gente é muito dos negócios. Então, a maioria das vezes que a gente colocou, não foi pra fazer, pô, vamos fazer uma puta campanha, então eu preciso de 50 mil e eu vou botar de uma vez. Não, sempre foi, cara, tá com 30 em caixa só paga 3 meses de conta. Eu não posso torrar esses 30, porque senão não paga as contas do pessoal. Então, vamos colocar mais 30, vamos colocar mais 40. Hoje a gente tem um índice de dívida, assim, que é desprezível. Assim, é irreal, né? A gente, por ter muita essa influência do mercado financeiro, mercado de capitais, o que a gente vive hoje não existe do ponto de vista de empresa a nível de dívida, né? Porque a gente sempre foi nessa... Eu e o Guido, a gente sempre se referiu a isso como montinho, montão. A gente não tira da empresa. Então, você tem um montinho, esses 4 mil viraram 6 mil, esses 6 mil viraram 10 mil, esses 10 mil, e assim o negócio vai crescendo. E, claro, você tem tropeços, você faz uma calça que não vende nada, e aí aquilo fica parado, e aí você precisa botar uma grana. E a gente sempre teve acesso a esse capital, e a gente sempre fez outras coisas também.
Então, foi muito recentemente que eu comecei a retirar dinheiro da marca para pagar as minhas contas. E tu começou a viver da marca, vocês, no caso, não sei se os outros sócios sim, mas hoje tu vive só da marca. Sim, sim. E qual foi o momento aí nos últimos 5 anos que tu falou, cara, eu vou parar de fazer tudo que eu faço e vou viver só da marca agora? Foi extremamente recente, na verdade. A gente já poderia fazer isso antes, mas a gente não gosta de tirar dinheiro da marca. Eu prefiro ter 50 mil parado rendendo num CDI e é o dinheiro da marca do que eu fazer uma retirada de 50 mil. Porque, cara, eu deixo aqueles 50 mil ali, se eu tiver uma oportunidade eu vou investir num evento, se eu tiver uma oportunidade eu vou colocar numa campanha pra marca, se aparecer oportunidade eu vou contratar um cara que é muito legal, e aí, cara, isso aqui é 1 ano de salário desse cara que é muito legal e que hoje tá distante da nossa realidade. Então a gente sempre foi conservador, claro, partindo de uma posição privilegiada, né? Então a gente trabalhava também e conseguia delegar esse tipo de coisa. Mas foi recentemente, só eu trabalho somente com a marca. O resto do pessoal estuda, eu trabalho, então o Cirino trabalha numa startup e divide o tempo com a Midas, e hoje não teria trabalho suficiente para ele, porque do jeito que a gente faz as coisas, ele consegue tocar tudo de boa. É um negócio que ele não precisa estar no escritório, ele está regulando tudo ali de cima, as planilhas são muito bem organizadas, é tudo automatizado, é tudo direitinho, então não demanda exatamente uma atenção constante dele. Claro que de vez em quando ele tira férias lá para trabalhar aqui. Semana retrasada aconteceu isso, ele tirou uma semana de férias para ficar uma semana trabalhando. E aí a gente passou dias e dias no escritório junto, e trocando ideias e tal. Mas foi muito recentemente, não vou saber precisar quando, mas foi muito recentemente que eu passei a ficar só na marca. E a gente já poderia ter feito isso antes, mas retardaria o crescimento. Legal. E qual é a maior dificuldade de vocês hoje, que vocês percebem? A gente falou de algumas dificuldades, né, lá atrás, e hoje em dia, qual é a maior dificuldade de vocês? Anteriormente, você me perguntasse isso uns 2 meses atrás, por isso que eu acho que é legal falar, é entender o processo de escala da empresa e o lance do fluxo de caixa. Por que o fluxo de caixa? Porque quando você está no início, você não tem crédito na praça. Então é muito difícil você conseguir um acordo de 30, 60, 90, um 120, um 150. E esses prazos, né? 30, 60, 90, para quem não sabe, é você ter após a entrega que você começa a pagar. O fornecedor, então, no caso. O fornecedor. Então, eu recebi um produto, daqui a 30 dias eu vou pagar a primeira de 4 ou 5 parcelas. Então, o que acontece é que num sentido de fluxo de caixa, de ritmo financeiro, eu ganho 5 meses. Eu ganho 5 meses para eu poder trabalhar aquele dinheiro, ele tá ali girando e eu não tenho que pagar ninguém. Quando no passado, às vezes eu recebia a minha produção e eu já tinha pago 70% dela. Que é a realidade de quem tá começando a marca, né? Exatamente. Muitos vão fabricar numa private label que não tem outro sistema ainda. Tu paga 50% no pedido e 50% na entrega. Então Exatamente. começa com 100% de investimento, tudo pago ali quando começa a vender, né? Exatamente. E é um mercado extremamente amador, então era um papo que eu sempre tinha com o Cirino, né? Apesar dele cuidar das contas, eu negociava com os fornecedores. Eu falava, Cirino, a nossa dificuldade aqui não é conseguir esse prazo. É eu conseguir esse prazo e eu explicar pro fornecedor para ele entender se ele consegue me dar ou se ele vai quebrar. Porque isso acontece. Eu tenho que explicar pro cara, olha... Às vezes ele não coloca o teu pedido porque ele sabe que o teu dinheiro vai entrar pra ele muito lá na frente, então ele vai dar prioridade pra outro cara que vai pagar à vista. Exato. E aí que começa a bola de neve. E aí ele faz bem intencionado. Então, isso aconteceu com fornecedores nossos. Tipo assim, deu viajar, visitar a fábrica, sentar e falar, olha, eu preciso que a partir de agora o prazo seja 30, 60, 90. Quando deu os 60... Quando tá ali no início, tá tudo bem. Agora, dá os 60, ele não recebeu essa grana ainda, né? Ainda não chegou no prazo do nosso acordo, ele percebe, caramba, eu não tenho mais caixa, e aí a minha próxima produção tá sendo prejudicada porque ele tava atrasado e aí precisava pagar hora extra, não tem mais dinheiro em caixa para pagar imediatamente. Aí você já viu a bola de neve. Então, eu sempre conversei isso com o Cirino, que é um mercado muito amador, apesar de ter crescido muito, ainda tem muito para crescer. Sim. E... Tem muita private label nova também. Exatamente. E a gente muitas vezes precisa explicar esses trade-offs que teoricamente são óbvios, mas muitas das vezes não são, porque o cara tá preocupado em te entregar o melhor silk, ele tem ali um negócio familiar, ele não tá preocupado com a parte financeira da coisa. Então eu consegui sentar pro cara e explicar para ele, olha, se você me der um prazo maior, uma forma de você se proteger e compensar é você cobrar mais caro. Então eu não tenho problema de pagar R$47 numa camiseta se eu pagar daqui a 5 meses. Vai ser como se fosse a taxa de juros. Por que você não chega no banco e pede um financiamento nesse sentido? Aí pronto, aí a gente começa a conversar. Isso faz parte de, quando você está crescendo, é uma forma não verticalizadora de você verticalizar. Você adota uma postura societária com o seu fornecedor. Então, a tua dificuldade 2 meses atrás era não ter crédito no mercado com os fornecedores. Exatamente. E hoje? Hoje, definitivamente, a dificuldade é escalar o negócio uma vez com tudo direitinho. Então, agora a gente tem cerca de 30
pontos de venda, 35 pontos de venda no atacado. E Loja esse número... multimarca. Exatamente. E esse número, ele flutua dependendo de como a gente está Representa performando. quanto da tua venda hoje o atacado? Cara, é porque realmente flutua muito, porque a gente teve esses problemas aí de sai representante, entra representante, agora eu vou assumir. Então, pô, teve mês que a gente vendeu pau a pau. Vendeu era 50-50 o atacado e o e-commerce, o que é muito legal, né? Porque 50-50 no atacado e no e-commerce significa que você está vendendo um volume muito legal no atacado. Normalmente o dobro, né? Eu trabalho com 4 de markup no e-commerce, 2 de markup no atacado, ali na média, né? Para facilitar a conta. E isso significa que, pô, minha produção tá muito grande. Eu tenho 2 e-commerces no atacado, né? Para todos os efeitos.